Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres. Vamos orar? Pai, nesta hora que nós abrimos a Tua palavra, eu te peço, Senhor, que Tu me ajudes, que Tu unjas os meus lábios, a minha mente, que não saia nada dos meus lábios que não seja do Teu Santo Espírito para exortar, aconselhar, guiar, dirigir cada um que está aqui. Que nós possamos sair diferentes, que eu possa sair diferente, que nós possamos verdadeiramente ser livres de tudo aquilo que nos aprisiona. É o que eu te peço, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. E o povo de Deus diz, amém. Há algum tempo existiu um teórico da psicologia que construiu, ele disse que o ser humano tem vários anseios e várias necessidades, que construiu uma pirâmide. E no topo da pirâmide, quer dizer, a coisa que você... No topo não, na base da pirâmide, o que você mais precisa, ou precisava, ou necessitava, Maslow, ele falou que a gente precisava primeiramente das necessidades físicas, comida, bebida, água, comida, a gente precisava de comida, a gente precisava de teto, a gente precisava... E por último, e viriam as necessidades psicológicas. Mas eu diria, e hoje já existe um francês, um filósofo francês chamado Alain de Botton, que ele falou, não, que a pirâmide hoje está totalmente diferente, que o ser humano tem outros anseios, principalmente ele é francês, na França, que não existe o que existe no Brasil, ou na África, ou em países pobres, não existe fome, não existe miséria, então não é mais essa a necessidade primordial do ser humano. Mas existe, por exemplo, nós temos hoje a sede de saber por que nós estamos aqui. O Mário Sérgio Cortella, falando sobre felicidade, falou que a gente precisa importar para alguém, que a gente precisa, quando morrer, ter sido importante para alguém. E muitas vezes, eu não sei se... E nós somos os únicos seres na face da Terra, os animais racionais, que sabemos que vamos morrer. Eu não sei vocês, mas eu às vezes quando fico contando os anos, que eu não vou dizer para vocês a minha idade, mas quando eu fico contando os anos eu digo, vou terminar tal curso com tantos anos. O que é que eu ainda vou poder dar para a humanidade? O que é que eu ainda posso fazer de bom? Como é que eu faço para que a minha existência, até eu morrer, porque os anos estão passando tão rápidos, até eu morrer, quantos anos eu ainda terei de produtividade ou de ser influente, de fazer alguma coisa que beneficie pelo menos algumas pessoas ao meu redor? Essa é uma angústia que eu creio que muitos de nós têm. Não só que os anos passam rapidamente, mas que qual é o sentido da minha existência? E como o Mário Sérgio Cortella falou, ele disse que a nossa existência precisa, já que a gente sabe que vai morrer, a gente precisa saber o que vai fazer enquanto está aqui. Conversando com uma pessoa muito deprimida há 2 semanas, essa pessoa me disse o seguinte, a vida é um eterno esperar. E eu tenho horror a saber que eu não tenho controle sobre a minha vida. Por isso, eu quero ter o controle do dia, da hora e de como eu vou morrer. E aí eu fiquei pensando, ele disse, eu posso estar vivo hoje, de repente vir uma enfermidade, de repente vir um trem passar por cima de mim, de repente... Eu sei que existem essas angústias no ser humano. O que eu vou fazer para que a minha vida seja significativa nesse meu tempo de espera pela morte? É claro que nenhum de nós, diz o grande filósofo Sêneca, que nós, pobres seres mortais, vivemos como se fôssemos imortais. Então, nenhum de nós fica, a não ser que a gente esteja neurótico e em depressão, o tempo todo pensando que a morte pode chegar a qualquer momento. A gente, às vezes, esquece. Mas existe um anseio dentro de nós de saber o motivo da nossa existência. Por que eu estou aqui? Nós também temos um anseio de ser feliz. Nós queremos ser felizes. A gente acha que a felicidade é algo perene, é um estado de alegria perene, e isso não existe. Felicidade, a gente até já pregou aqui sobre isso, são momentos alegres que você tem de vez em quando, porque se você vivesse em constante estado de euforia, você nem aguentaria viver nesse constante estado de euforia.
Então nós temos um anseio, nós temos uma sede de ser feliz. Nós também temos outra sede, que é um dos nossos desejos, que é de ser livre. Nós queremos ser livres. E existem vários filósofos, Nietzsche, Sartre, nenhum desses eu gosto, Nietzsche, Sartre, Marx, que questionam, nenhum desses eu gosto, tá? Mas tive que ler em alguns cursos que eu fiz. Todos eles questionam esse negócio de liberdade. Gente, aí agora eu vou usar a Silvia Jerusa, o meu linguajar. Vamos combinar que esse negócio de liberdade é um pouco utopia. Embora hoje eu vou dizer algumas coisas que nós podemos ser livres, das quais nós podemos ser livres. Mas liberdade não existe. Inclusive existe uma frase muito batida, muito dita, tanto pessoalmente como nas redes sociais: a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Como nós somos seres sociais e vivemos com os outros, cá entre nós, nossa liberdade já era. E também liberdade implica em responsabilidade. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Você é responsável pelas suas escolhas. Eu estou treinando um aplicativo no meu celular que se chama Photogrid. Aí eu coloco, tá horrível, eu coloco umas fotos minhas ou de umas flores que eu bati e umas frases. Aí eu coloquei uma frase que foi uma mensagem minha que eu falei na rádio. Que eu digo assim, que eu falo assim: eu não creio... imitando o Rick, foi antes da mensagem dele, tá? Eu não creio em destino, eu creio em escolhas. E coloquei no meu Facebook Silvia Jerusa, coloquei no Twitter. Gente, aí no Facebook, página pública, deve ter um monte de fundalista que me segue. Aí inúmeras pessoas colocaram assim: eu não creio em escolha, eu creio que Deus é soberano. Aí eu digo: ai, Deus, tem que ter muita paciência para lidar. Aí eu simplesmente me calei, porque se eu for discutir teologia numa página de Facebook, fica meio difícil. Aí eu falei assim, aí outra disse assim: eu não creio em escolhas, eu creio no controle total de Deus. Eu não creio em escolhas, eu creio... Qual foi uma pessoa? Em fazer a completa vontade de Deus. Vamos combinar que você fazer a completa vontade de Deus está meio difícil? Primeiro, porque, na minha opinião pessoal, não existe esse negócio de fazer a completa vontade de Deus. Até para fazer a completa vontade de Deus na sua vida, você precisa fazer escolhas. Nós somos todos os dias... Eu não acredito que Deus vai escolher a roupa que eu vou vestir. Deus está no controle de todas as minhas escolhas. Pelo amor de Deus. Eu escolhi essa blusa porque eu achei bonita. Eu nem perguntei a Deus: Deus, eu uso essa blusa para pregar hoje à noite, e eu só usei essa calça comprida porque precisa colocar esse negócio aqui, senão eu tinha vindo de vestido, que eu gosto. Eu não perguntei a Deus se eu escovaria meus dentes hoje de manhã, porque a higiene diz que tem que escovar, tem que usar fio dental, não é verdade? Então, é feito de escolha. Eu vou ser sincera com vocês. Eu escolhi o Rick porque ele era bonito, alto, atlético e inteligente. E cabeludo. Na época que eu fui começar a namorar, veio um pregador, lá famoso de jovens, na década de 70, e ele disse assim: faça uma lista do varão que você quer, porque Deus vai te dar exatamente o que você quer. Só que eu tinha uma imagem muito distorcida de Deus. E eu não fiz. Foi num congresso de jovens que teve na minha igreja. E eu não fiz essa lista, porque eu achava que Deus era assim: Senhor, não quero ir para a África. Deus ia te chamar para ir para a África. E eu era novinha quando eu me converti, e falavam muito de celibato na minha igreja. E eu fiquei desesperada. Eu digo: Senhor, não me chama para o celibato, eu quero casar. Eu não quero ser celibatária. Mas era uma tal de pregação de celibato, Deus está lhe chamando para o celibato. E eu morria de medo que eu achava que Deus fazia o contrário do que você queria. Que a vontade de Deus era sempre terrível para você. Aí eu falei: vai que Deus... Eu nem vou descrever o homem que eu não queria, mas é o oposto do Rick, tá? Aí eu digo: eu nem vou descrever o que eu quero, porque Deus vai me dar. Eu não vou descrever, pode ser que tenha alguém aqui com essas características.
Mas se vocês estão na Bethesda, vocês são inteligentes. E eu detestava pensar que eu ia casar com um homem burro. Eu dizia assim, aí eu dizia assim, não vou. Aí as meninas, você já fez sua lista? Eu não, vai que Deus me dá o contrário. Eu morria de vontade, porque eu achava que a vontade de Deus para as nossas vidas era sempre o oposto, para te testar. Depois, como eu era nova convertida, foi que eu aprendi que a vontade de Deus para as nossas vidas é o quê? Sempre boa, perfeita e agradável. Então, se você escolher algo agradável, que não fira os princípios da palavra de Deus, é a vontade de Deus para a sua vida. Entendeu? Então, eu acredito sim em escolhas. Aí, quando eu vi o Rick, eu olhava para a minha igreja e dizia assim, meu Deus, daqui não vai sair nada. Essa igreja só tem menino que não trabalha, feio, gordinho. E eu disse, não vai sair, eu vou ter que namorar com um incrédulo. E na minha igreja eles não ligavam, podia namorar com incrédulo, com ateu. Enfim, fui noiva com ateu. E depois, não sei como, né, gente? O desespero. Aí apareceu o Rick, tinha acabado de chegar dos Estados Unidos. Pensa num homem bonito, alto, inteligente, atlético. Eu falei, é muita areia para o meu caminhãozinho, mas Deus foi tão misericordioso, eis aqui, Silvia Jerusa casada com ele há 39 anos, né? Então não é mole não. Mas eu não fiz minha lista, porque eu tinha uma imagem errada de Deus. E aí, esse negócio de escolhas, né? Então, a gente que escolhe. Eu acabei um noivado em dezembro, dia 31 de dezembro, e casei no dia 11 de junho com o Ricardo. Comecei a namorar com ele em janeiro e casei em junho. Mas a gente já se conhecia de anos e anos e anos. E eu que escolhi. Eu falei, não, esse cara é crente, é educado, é bonito, inteligente, alto, atlético, cabeludo, o meu ex-noivo também era cabeludo, e a gente vai criar os nossos filhos dentro da palavra de Deus. E com o ateu, ele disse, não, eu vou para o futebol se for menina, como religião é coisa de mulher, ela vai com você para a igreja, mas eu vou continuar indo para minhas danceterias, se você não quiser ir comigo. Eu falei, estou fora, não vai dar. Eu fiz uma escolha muito racional em relação ao meu casamento, e deu certo, mas eu tenho certeza que Deus aceitou a minha escolha. Agora, vamos falar dessa liberdade. Essa liberdade, essa verdade que liberta. Quando Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estavam reunidos, eles disseram, façamos o ser humano, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Foi justamente com essa liberdade de nos dar o livre-arbítrio, com essa liberdade de fazer escolhas. Deus nos fez de acordo com a sua imagem e semelhança, isto é, um sujeito moral que poderia fazer escolhas. É assim que eu acredito. Nós temos sim a liberdade de fazer escolhas. Agora, o que é que quer dizer ser livre? Que vida é essa que nós podemos usufruir? O conceito de liberdade envolve autonomia, direitos próprios, mas dentro do direito do outro. Minha liberdade acaba mesmo quando eu infrinjo o direito do outro. Por exemplo, quem é fumante, que eu não sou, quem é fumante não tem mais a liberdade de fumar dentro de restaurantes. Não tem mais a liberdade de fumar, estão sempre cerceados. Por quê? Porque o fumante passivo é mais apto a contrair câncer do que o fumante ativo. Então, o fumante não tem mais a liberdade. Ah, mas eu tenho minha liberdade. Não. Até onde você entra num restaurante, ou você vai na sua varanda, ou sei lá o quê. Não existe mais essa liberdade. O homem ou a mulher casada não tem a liberdade de sair com bem entender. E um dos conflitos dentro dos casamentos é esse. O conflito de o homem chegar para a mulher e dizer, como é que os homens dizem? Eu não tenho satisfação a lhe dar dos meus horários, do que eu faço ou deixo de fazer. Querido, desculpe eu lhe dizer, mulher, belisca aí seu marido, mas você tem sim que dar satisfação, porque no momento que você escolheu juntar o seu destino ao de uma outra pessoa, vocês agora são responsáveis um pelo outro. Sim, você tem satisfação sim de dizer para a sua mulher ou dizer para o seu marido, para onde você vai, que horas você vai chegar, porque vocês são
coparceiros, são parceiros em uma vida a dois. Não existe mais essa liberdade. Agora, claro, você também não pode fazer do seu casamento uma prisão, porque aí é por isso que está havendo muitos divórcios. Aí eu questiono que há, sim, algumas maneiras de nós vivermos uma vida livre de algumas coisas, pelo menos. É interessante esse versículo, João 8,32, que ele diz: se o Filho do Homem, eu vou usar a versão antiga que é a que eu decorei, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas quantos de vocês sabem que quando a gente se converte, quando a gente vai a uma igreja, dependendo da imagem que o seu pastor ou a sua igreja ou você tem de Deus, fará toda a diferença na sua vida. E em vez de você ter a liberdade de Jesus, porque Jesus nos liberta de muitas coisas, e eu vou falar aqui para vocês, essa sua liberdade vai ser cerceada dentro da igreja. Conta-se, eu fui da igreja presbiteriana, depois fui para a Assembleia de Deus, depois fui para a Bethesda. Então, conta muito essa piada dentro da Assembleia de Deus, eu não sei como é que está a Assembleia de Deus hoje, que já desde 91 que eu não a frequento, mas dizia-se que quando a menina foi se batizar, e o pastor disse assim: agora você não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. E a menina foi afundando na cadeira, porque ela tinha lido esse versículo: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serei livre. Ela aceitou a Jesus no coração, e agora estava com um monte de não pode, porque lá na Assembleia de Deus, na minha época era assim, você ia se batizar, tinha um sermão do que você não podia fazer. Aí ela levantou assim a mão e disse: pastor, queria fazer uma pergunta. O pastor: diga, minha filha, eu posso continuar a comer jabuticaba? Aí ele: pode. Ela: ufa. Aí se batizou, entendeu? Então, dependendo da imagem ou da doutrina, da teologia que você segue, que o seu pastor tem, a igreja ou a conversão pode ser uma prisão. Não tem libertação coisíssima nenhuma. Aí João 14, versículos 6, 7 dizem assim: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e também a vida. Ninguém chega ao Pai sem mim. Se vocês me conhecessem de fato, conheceriam o Pai também. De agora em diante vocês o conhecem porque já o viram. Então, o que é que esse versículo quer dizer? Quer dizer que Deus escolheu vir ao mundo através de Jesus para ser um como nós. Para ser, a Bíblia diz que ele se desfez, se despiu da sua vestimenta de rei, de Deus, se fez servo e servo sofredor. E foi obediente até a cruz. Então Jesus é a encarnação, é a amostra de Deus aos homens. E é por isso que ele está dizendo aqui: olha, eu sou o caminho pelo qual você vai chegar ao Pai. Porque olhem para mim, olhem para as minhas atitudes, olhem para o meu comportamento. Esse é o Pai. Esse é Deus chegando a vocês. Não tem como vocês conhecerem a Deus sem ser através das atitudes, dos comportamentos de Jesus quando esteve aqui na terra. Porque Deus queria libertar os seres humanos de várias coisas. Quando Jesus veio à terra, a religiosidade imperava. Então, uma das primeiras coisas que Deus quer lhe libertar, que a verdade de Deus quer lhe libertar, é da religiosidade impiedosa. Dependendo da imagem que você tem de Deus, e eu vou falar de duas imagens, que aliás eu roubei de uma pessoa que eu admiro muito, Dr. Zenon Lotufo, psicólogo, e foi até a tese de doutorado dele na PUC, tem um livro, mas só em inglês, eu vou até ver se tem em português, e vou trazer aqui para recomendar para vocês, e ele faz duas divisões. Existe a teologia do Deus cruel e a teologia do Deus gentil. E a teologia do Deus cruel, que nós vamos já ver aqui, ela distorce a imagem de Deus e ela coloca prisões em você. Ela impõe em você culpa, ela impõe em você vergonha,
ela impõe em você medo e uma falta de autoestima. Esse tipo de religiosidade rouba a sua falta de autoestima. Aí você me diz assim, como, Jerusa? Eu vou ler para vocês alguns trechos, Lilian, tenha paciência comigo, de monges e de pais da igreja que durante os séculos, a partir do século II depois de Cristo, pintaram o mundo e o ser humano como a coisa mais terrível da face da terra, principalmente a partir do século XII. Deixa eu ler para vocês algumas concepções de alguns monges nos séculos XII e XIII sobre o mundo e sobre o ser humano. E eles chamam, eu digo ser humano porque é homens e mulheres, mas eles chamam de homem, né? Presta atenção a essa frase. Todo homem nasce neste mundo na aflição. E a vida humana é levada no sofrimento. No fim, ela termina na dor da morte. Esse foi um monge chamado Jean de Fécamp, no século XIII. Ele diz assim, a vida é muito má e muito infeliz. O homem é cheio de misérias e vive na dor. Agora vamos ver do monge beneditino Roger de Caen, no século XIII. A vida é curta e plena de males. Ela começa com as lágrimas, porque o neném já nasce chorando, né? E os gritos de dor do recém-nascido. Continua com os sofrimentos provocados pelo frio e o calor, a fome e a sede, as moscas e as pulgas. Estas não poupam sequer os reis. O exílio e a morte dos seres queridos, a infâmia e a prisão. O homem é aberto à desgraça. Isso eram os textos que os monges distribuíam. Vamos ver outro, que é um hino anônimo do século XII. Vida fugaz, mais nociva que qualquer fera. Vida que se deve chamar morte, que se deve odiar e não amar. Vida do mundo, coisa doentia, mais frágil que a rosa. Vida do mundo, fonte de labores, angustiada, plena de dores. Vida do mundo, morte futura, ruína permanente. Vida do mundo, coisa má, jamais digna de ser amada. Vida do mundo, coisa imunda, agradável só aos ímpios. Para quem não sabe o que é ímpio, é incrédulos. Vida, coisa estúpida, aceita só pelos loucos. Eu te recuso do fundo do coração, pois tu és toda cheia de sujeira. Do fundo do coração eu te recuso. Prefiro sofrer a morte, ó vida, a te servir. Provavelmente foi um monge que escreveu esse hino. Era um hino que eles cantavam. Isto é, você precisa... Essa religiosidade impiedosa dizia que, e diz que você precisa morrer para os prazeres do mundo, tudo que tem no mundo é terrível, e viver só para Deus. Eu já falei aqui uma outra mensagem, Santa Teresa d'Ávila, que todo mundo ama e fica citando, eu não cito. Porque a religiosidade dela, desculpem as pessoas que gostam dela, não me serve. Porque Santa Teresa d'Ávila, eu li a biografia dela, ela acreditava que nós seres humanos éramos tão miseráveis, tão lixo, que para que Deus pudesse olhar para nós, ela precisava lamber as feridas dos leprosos, lamber o vômito dos bêbados para ser aceitável a Deus. Eu não aceito essa teologia. Deus é amor. Se Jesus lhe libertar, verdadeiramente você será livre dessa imagem errônea que você tem de você, do mundo e do ser humano em geral. Claro, também que a sexualidade é condenada. Quero fazer uma pequena propaganda do meu livro, Sexo entre a Culpa e o Prazer, que eu analisei vários autores brasileiros influenciados pelo puritanismo sobre sexo. Então a sexualidade é condenada. Olha o que é que Inocêncio III, em um livro chamado De Contemptu Mundi, quer dizer, a contentação do mundo, escreveu: o homem é formado de pó, de lama, de cinza e o que é mais vil, do esperma muito imundo.
Quem de fato ignora que o acoplamento conjugal jamais ocorre sem o prurido da carne, a fermentação do desejo e a dor da luxúria. Assim, toda descendência, pela sua própria concepção, é corrompida, maculada e viciada. Já que a semente transmite à alma que lhe é infundida a mancha do pecado, a marca da culpa, a sujeira da iniquidade, da mesma maneira um líquido se corrompe se despejado num vaso poluído. Porque nessa época, no século XIII, diziam os monges e os pais da igreja que o relacionamento conjugal nem deveria existir entre marido e mulher, porque era algo muito sujo. Quer dizer, nem casado esquece, nem casado pode. E daí também surgiu, já havia, mas foi fortalecida a ideia de que a criança já nasce em pecado, porque a criança é fruto da relação sexual. Para esses padres, pais da igreja, era melhor você ser celibatário. E eu nem vou continuar a ler esses textos para você não entrar em depressão se você já não estiver. Porque eu lendo esses textos, eu disse que foi uma pesquisa que eu fiz, né, sobre os pais da igreja. Eu digo, meu Deus, é isso aí, o mundo é terrível, dá vontade de deitar e nunca mais se levantar, né? Então, esta era a imagem de ser feliz. Isto é, não existia para eles a felicidade só no céu. Então você tinha que se reprimir, você tinha que chicotear, você tinha que morrer para qualquer prazer, para que você pudesse ser feliz. Então essa doutrina cruel só vê o mundo como uma prisão, um vale de lágrimas. E a mais completa abstinência de qualquer prazer. Então, ir para um cinema. Ontem eu levei meus netos para ver Capitão América. Amei, ri pra caramba. Amei o Homem-Aranha, é um filme muito divertido. Eu fui ver Batman versus... Eu amo filme de criança, mas é de adulto esse filme. Batman versus Superman. Amei. Eu assisti um filme chamado Joy, que é uma menina que inventou o esfregão. É uma história muito interessante. E eu senti prazer, eu amei, eu ri, eu me diverti, eu chorei. Nós podemos sim ter, quando vejo, eu amo flores, eu amo ipê róseo, amarelo, de toda cor. E eu amo bater fotos, mesmo que apareça fio de pôr do sol. E isso é ser feliz, isso é ter prazer, sim. O mundo não é esse vale de lágrimas. É claro que eu sofro, eu choro. Tem filho que me dá trabalho. Tem neto que não quer bater foto comigo. Aí eu fico chateada. Umas dorzinhas bestas, né? Mas assim, já fiz várias cirurgias. Gente querida minha morreu. Claro que há tristezas. Mas você não pode entender como esses pais da igreja implantaram durante vários e vários séculos de que a vida é um vale de lágrimas. Ela tem coisas boas. Você vê o seu filho dar o primeiro passo. Você vê a criança começar mamãe, jojó, papá. São coisas pequenas da vida que lhe deixam alegres. Então, existe nessa doutrina um conjunto de 3 temas recorrentes. Nessa doutrina dessa religiosidade impiedosa. Primeiro, você precisa ter ódio do corpo e ódio do mundo. Segundo, a evidência do pecado sempre batendo à porta. Você é um pecador, por mais que você faça alguma coisa, não adianta. E o sentimento agudo da fuga do tempo. O tempo, tempus brevis est, a vida, vita brevis est, né? Olha o poema desse franciscano Giacomino de Verona na metade do século XII. Olha o poema que o cara escreveu sobre a vida e sobre o homem. Numa bem suja e vil oficina, tu foste fabricado de um limbo que é tão medonho e tão miserável que meus lábios não se prestam a te dizer. Mas se tens um pouco de senso, poderás bem saber que foi estrume podre e corrompido, o corpo frágil em que te alojaste, quer dizer, chamou a mulher, né, o útero da mulher de estrume podre e corrompido, porque a mulher não valia nada mesmo para eles, de onde foste atormentado
8 meses e mais. Tu saíste por uma vil passagem e caíste no mundo pobre e nu. As outras criaturas são de alguma utilidade, os animais. Ossos, a carne, a lã e o couro. Mas tu, homem infecto, tu és pior que o lixo. De ti, homem, só pode provir sane. Eu não sei o que é, esqueci de procurar no Google. Depois vocês procuram no Dr. Google. O que é sane, eu acho que é loucura. De ti não procede nenhuma boa virtude. És traidor, falso e malvado. Olha para a frente e olha para trás, pois tua vida é igual à sombra, que aparece rápida e rápida desaparece. Queridos, você tem um conceito desse sobre você, desculpa, não tem autoestima que aguente, não é verdade? Nós tínhamos um rapaz na nossa igreja lá em Fortaleza, que eu nem vou dizer o apelido dele, vai que ele vê esse vídeo, mas ele gostava muito de cantar sobre a natureza. Mas toda vida que ele ia cantar, ele subia e dizia assim: irmãos, orem por mim, porque eu não sou cantor. E cantava bem pra caramba, igual o Milton Nascimento. E ele dizia assim: eu sou simplesmente um balde de lixo. Essa era a concepção que realmente, essa é a concepção que muitas igrejas passam para nós. Nós somos um balde de lixo. Somos vasos podres, imundos e corrompidos. Somos infectados, somos vis, somos malvados. Mas, aí a igreja, essa teologia permeia a igreja de medo. Como é que eu posso me amar? E aí você vê, quando perguntam a Jesus: Senhor, qual é o maior mandamento? Aí ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, com todas as tuas forças. E o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, qual é? Amarás ao teu próximo da mesma maneira que te amas. Ora, como é que a gente consegue se amar com essa imagem passada de geração em geração para você, para nós, de que a gente não presta para nada? E mais, que nós temos um Deus, e essa é a teologia do Deus cruel, nós temos um Deus que está, isso eu me lembro que eu ouvia isso no catecismo, eu fiz catecismo, fui católica até os 15 anos de idade. Deus está no céu com um chicote, eles não diziam isso, mas a gente ficava pensando que era assim mesmo. Aquela música que diz assim: cuidado, olhinho no que vê, cuidado, pezinho no que pisa, cuidado, mãozinha no que toca, pois nosso Pai do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho, pezinho onde pisa. Não sei se vocês já ouviram essa música. Quantos aqui já ouviram essa música na escola dominical? Cruel. Deus está no alto do céu, olhando para você, tudo que você faz, e a qualquer deslize seu, Deus vai lhe castigar. Ai, é muito difícil eu ser terapeuta e teóloga e pastora. E quando eu escuto gente dizendo assim: Deus está me castigando porque eu fiz isso, aquilo, eu estou debaixo do castigo de Deus. Deus vai castigar fulano, Deus vai matar, Deus vai... Aí eu fico nesse limbo, entendeu? Aí eu fico no limbo mesmo. Ai, eu dou uma de terapeuta agora, ou dou uma de pastora, ou dou uma de teóloga, ou dou uma de... O que é que eu faço? Bom, eu escuto e não digo nada, mas aí eu vou para casa desesperada, com dor no estômago, dor na cabeça, porque eu digo: ai... Porque essa pessoa precisa ser verdadeiramente livre. Não, 1000 vezes não. Existe aí, vem a teologia do Deus gentil. Deus não é esse carrasco vingador. Às vezes eu queria que ele fosse. Quando uma pessoa faz uma coisa ruim comigo, eu gostaria de orar igual o salmista no Salmo 3. Senhor, parte o dente do meu inimigo no meu. Você já viu essa oração? Claro que Deus não vai ouvir esse tipo de oração. Mas o Salmo 3 é maravilhoso. Quando a gente está com raiva. Vocês têm raiva? Eu sou um ser humano que tem muita raiva. E quando fazem alguma maldade comigo, aí eu fico: puxa vida, que pena que Deus não é vingador. Porque eu queria tanto poder orar como Davi.
Aí a gente tem aquela musiquinha da escola dominical, que eu ensinei muito para meus alunos quando eu era professor de escola dominical, que diz assim: eu canto, eu danço, eu oro como rei Davi. Aí quando eu li o Salmo 3, que é um hino de Davi, eu falei... Ele diz: Senhor, parte o dente dos meus inimigos no meio com um raio que o parta, entendeu? Aí eu digo: não, a gente não pode orar como o rei Davi. A gente tem que orar como a oração do Pai Nosso, perdoar, amar. E esse hino que cantaram de dar a outra face, como é que eles dizem? Dar a outra face, não dá não para mim. Falei: valha Will, não vai dar. Não é difícil, gente? Fala sério. Agora, como Deus é amoroso, como Deus é bom, meus inimigos estão libertos dessa minha oração. Eu não oro, tá, gente, essa oração, mas que dá vontade, dá. Mas eu sei que Deus não vai ouvir. Por quê? Porque Deus é amor, Ele perdoa. A Bíblia diz em João, 1 João, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, olha a libertação de Jesus. Sabeis que tendes um advogado no céu perante o Pai, que é quem? Jesus. Por isso que ele diz: eu sou o caminho de ir ao Pai. Eu sou a verdade e também a vida. Eu sou a liberdade. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres da culpa, do medo, da vergonha. Senhor, eu caí, eu fiz uma coisa errada, eu pisei na bola, mas Jesus diz: Pai, por a graça de Deus, essa é a teologia do Deus gentil. A graça de Deus é a nossa libertação. Então nós não precisamos ter medo de que nós somos lixo e vivemos num mundo imerso em sujeira. E aí, eu entrei, eu me lembro que eu era fã do Jonathan Edwards, quando eu era fundamentalista. Pasmem vocês, eu li aquele livro e amei. Chamado Pecador nas mãos de um Deus irado. Aí os anos foram me libertando, graças a Deus, desse conceito, desse Deus cruel. E aí eu fui ouvir o Jonathan Edwards numa mensagem no YouTube, pasmem vocês, e eu fiquei horrorizada. E aí tinha 365 mil visualizações e nos comentários o pessoal dizia assim: eu quero ser ungido como esse homem. Eu quero. E não sei o que. E eu fiquei: não acredito. Eu vou ler um pedacinho. Hoje eu estou só horrorizando vocês, né? Mas é que eu quero que vocês fiquem libertos dessa teologia. Evangelista conhecido pela mensagem dele: pecadores nas mãos de Deus irado. Eu vou mostrar só um pedacinho. Não vão assistir o resto. Senão vocês vão ter depressão. Não vão conseguir dormir, vão ter insônia, vão ter pesadelo. Ele diz assim: vejam quão terríveis são estas palavras do grande Senhor. O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Isso aí agora, esse era Isaías 63:3, que está no Antigo Testamento. Agora é o Jonathan Edwards, a grande pregação que roda os meios fundamentalistas. É quase impossível se conceber palavras que tragam em si uma manifestação maior destas três coisas. Preste atenção, está falando de Deus. Desprezo, ódio e fúria de indignação. Se clamarem a Deus por consolo, Ele estará longe de querer vir consolá-vos, ou de querer demonstrar-vos interesse ou favor. Ao contrário, o Senhor simplesmente irá esmagar-vos sob seus pés, e apesar de saber que ao pisotear-vos, vocês não poderão suportar o peso da sua onipotência, ainda assim, Deus não vai se importar e irá esmagar-vos debaixo dos seus pés, sem piedade, espremendo o vosso sangue, fazendo com que o mesmo espirre longe, manchando suas vestes, maculando seu traje. Ele não somente irá odiar-vos, como devotará a vós o maior desprezo. Lugar algum será considerado próprio para vocês, a não ser debaixo dos seus pés, para ser pisados como a lama das ruas. Jonathan Edwards. E, pasmem vocês, os comentários eram todos maravilhosos. Eu quero. O inferno está esperando mesmo pelo incrédulo. O inferno. E eu, meu Deus. Essa é a religiosidade que Jesus veio para nos libertar.
Essa é a vida livre que Deus quer nos dar. Não é desse Deus impiedoso, desse Deus que vai manchar suas vestes com seu sangue de lhe pisar. Eu não consigo imaginar um Deus assim. Como é que Jesus pode nos libertar? Através das suas atitudes, seu comportamento na terra. Nessa teologia do Deus gentil, que Deus é amor, nós podemos fala muito da imagem do Deus Pai. Quem é um pai? Eu queria falar de um pai, não o terreno, porque às vezes nosso pai terreno não está com nada. Mas é um pai que quer o bem-estar dos seus filhos. Mãe é aquela que cuida, que protege. Jesus disse, eu sou o bom pastor que vim para dar a vida pelas minhas ovelhas ouvem a minha voz. O pastor também cuida, protege as ovelhas dos lobos. Então, em Cristo, Ele nos liberta e Ele nos traz para uma nova era. A era da graça, a era do amor, a era da misericórdia. E o Jonathan Edwards diz assim, Ele não vai ter misericórdia de você. Jesus viu a mulher adúltera aos pés dele, e ele escreveu na areia, ninguém sabe o que foi, e disse, quem pode julgar essa mulher? Quem não pecou, que atire a primeira pedra. E libertou a mulher adúltera de uma religiosidade, de uma sociedade impiedosa. Quando ele pediu a um homem que roubava, Zaqueu, que roubava dos pobres, para almoçar na casa dele, comer na casa dele, Zaqueu teve um encontro tão forte com Jesus que ele disse, Senhor, se eu roubei, eu vou devolver, não sei se foi 3 ou 4, depois aí os pastores de plantão me digam, foi 3, né? 4, olha, 4 vezes mais. Zaqueu disse, Senhor, teve uma libertação de roubar tão grande, uma libertação que ele disse, eu vou devolver o que eu roubei. Então nós inauguramos em Jesus uma era da misericórdia. Nós inauguramos com Jesus a era do perdão. Senhor, ensina-nos a orar. Aí Jesus diz, Pai nosso que estás no céu, perdoai as nossas ofensas da mesma maneira que nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Perdoai as nossas dívidas da mesma maneira que nós perdoamos aos nossos devedores. Então o perdão é inaugurado por Jesus. O amor próprio, ele diz, eu sou o Pai amoroso e bom, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida também. Eu amo vocês, Pai, esteja com eles, seja um com eles, assim como eu e tu somos um. Jesus veio inaugurar a era do amor próprio, não do egoísmo, não do individualismo, mas de você ser aceito como filho amado de Deus, em quem o coração do Pai se compraz. Ele se compraz, e não é só no Novo Testamento, não, no Antigo Testamento está cheio de palavras de Deus em relação a nós. Eu me comprazo das tuas obras, filho amado, eu te amo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus nos ama tanto, que enviou Jesus, que veio e se fez homem como nós para dizer, eu estou aqui com vocês, eu vou aguentar escárnio, eu vou aguentar tudo por amor a vocês, para lhes mostrar que eu não sou esse Deus impiedoso e distante da religiosidade. Cristo veio nos libertar do peso da culpa, Ele veio nos libertar da vergonha, Ele veio nos libertar do medo. Em Cristo você pode ser livre, porque quando ele se encontrou com um cego de nascença, ele ficou livre não somente da sua cegueira física, mas da sua cegueira espiritual. Quando Cristo se encontrou com a mulher do fluxo de sangue, há 12 anos, ela foi livre da condição dela de excluída da comunidade. Jesus é esse Deus que lhe liberta do egoísmo, que lhe liberta de ser excluso. Uma das coisas que eu acho mais lindas aqui na Bethesda é a inclusão de surdos, intérpretes na sala para que os adolescentes surdos possam entender a palavra, não ouvir, né? Crianças que vêm aqui de manhã, nós temos professoras que ficam com as crianças com paralisia cerebral, com crianças com algum tipo de deficiência, a inclusão. Jesus veio nos libertar dessa exclusão, porque Deus é amor. E hoje à noite eu não sei qual é a sua prisão.
Talvez você não se ame, talvez você se ache um lixo, talvez você acha que Deus está te castigando, talvez você ache que Deus é esse tipo de Deus que castiga, que chicoteia, que pisa, como Jonathan Edwards falou. Mas eu quero lhe dizer que através de Jesus você pode ser liberto dessa rigidez. Você pode sim usufruir dos prazeres da vida, das coisas que não ferem os princípios de Deus. E você pode levar uma vida leve, solta, amando a vida, curtindo essa vida que é breve mesmo. Com responsabilidade, escolhendo caminhos que não vão te levar para o fundo do precipício, mas que vão te levar a uma vida de paz, de alegria na presença do Senhor. Eu não sei qual é a tua prisão, mas eu te digo que Jesus veio para nos libertar da prisão da cegueira espiritual, da escravidão a esse conjunto de regras, uma imagem distorcida do próprio Deus. Jesus quer lhe libertar hoje. João 10, eu vou encerrar com esse versículo. João 10, versículos 7 a 10. Jesus diz assim, os discípulos não entenderam, aí ele disse, vou ser explícito. Então, eu sou a porta para as ovelhas. Os outros são de má índole, ladrões de ovelhas, todos eles. Mas as ovelhas não os ouvem, eu sou a porta. Quem passar por mim, olha o que é que Jesus disse para você hoje. Se você entrar por essa porta, você vai ser bem cuidado. Você não vai ser pisado. Isso aí, jamais você vai ser pisado. Quem passar por esta porta será bem cuidado. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Para que Jesus veio? Eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna. Uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com que tenham sonhado. Esse é o Deus que nós servimos. E Jesus veio para lhe libertar dessa religiosidade impiedosa. Dessa faca que corta as pessoas que não acreditam como você. Dessa faca que corta as pessoas e que corta você mesmo, quando você acha que porque a pessoa errou, ela estará ali caída para sempre. Porque a pessoa errou, Deus vai castigar, Deus vai tirar os bens, Deus vai trazer câncer, Deus vai trazer... Não é esse Deus que Jesus veio, que Deus veio se mostrar. Não foi para isso que Jesus veio à terra, não foi para nos aprisionar a essa religiosidade impiedosa. Foi para nos libertar do medo, da culpa, da vergonha, da falta de amor próprio. Foi para que nós nos amemos, foi para que nós amemos a Deus e foi para que nós amemos ao outro que Jesus verdadeiramente nos libertou. Amém?